Graça e paz. Estamos meditando na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e vamos entrar hoje no capítulo 3 e vamos ouvir então a leitura do capítulo 3, versículos de 1 a 4. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Que Deus revele sua palavra aos nossos corações. Antes de meditarmos no texto, é bom lembrarmos da importância de nos reunirmos como igreja para ler, estudar e ouvir juntos a palavra de Deus. Precisamos compreender o valor de estarmos juntos à mesa da palavra. Em Atos capítulo 2, versículo 42, lemos que os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles se reuniam com frequência, de forma singela, buscando ouvir o que o Senhor queria falar aos seus corações por meio da Escritura. A palavra de Deus nos alimenta, nos transforma e nos alinha com a vontade de Deus. Essa reunião nossa aos domingos, com calma e reverência, é uma oportunidade preciosa para isso. Não estamos apenas estudando um texto, estamos escutando Deus falar. Hoje, ao entrarmos no capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo, na primeira, aos Coríntios, o Senhor quer falar conosco, nos alertar e também nos encorajar. Nos capítulos anteriores, Paulo vinha enfatizando a centralidade da cruz de Cristo. A cruz de Cristo não é apenas um evento histórico externo, é uma experiência compartilhada conosco. Quando ele morreu, eu morri nele. Ele morreu por mim, mas também comigo. Ele morreu por nós, mas também conosco. Essa é uma das verdades mais profundas e centrais do Evangelho. A experiência da cruz compartilhada conosco. Essa é a base da verdadeira libertação. Se não crermos e percebermos pela fé que fomos crucificados com Cristo, que morremos e também ressuscitamos com Ele, jamais seremos libertos da escravidão do pecado, do domínio do ego, do velho homem e da vida carnal, que Paulo trata neste capítulo 3. Sem essa realidade da cruz, nossa vida cristã será apenas religiosa, externa, ineficaz, cheia de quedas constantes,
tentando viver para Deus com uma natureza que Ele já condenou à morte. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Romanos 6:6. Não há vida de Cristo em nós sem primeiro acontecer a nossa morte com Cristo. A nossa morte com Cristo, ela acontece em Cristo mesmo. Não há reinado de Cristo em nós sem o trono do eu derrubado. Não há manifestação do reino de Deus onde a carne ainda governa. A cruz é o divisor de águas. Quem passou por ela com Cristo, morreu e liberto está. Quem não passou ainda, está em si mesmo, na carne, e não verá o reino de Deus. Sem a cruz de Cristo, não há vida espiritual, não há maturidade, não há evangelho. O apóstolo Paulo finaliza o capítulo 2 contrastando dois tipos de pessoas. O homem natural, aquele que não tem o Espírito Santo, não foi regenerado e, portanto, não entende as coisas de Deus. O homem espiritual, aquele que nasceu de novo, tem o Espírito de Deus e por isso discerne e julga todas as coisas. Agora, no capítulo 3, Paulo continua esse contraste e revela uma condição preocupante entre os coríntios. Eles estavam se comportando como carnais. A palavra aqui é sarkikoi. Agora no capítulo 3, Paulo continua esse contraste e revela uma condição preocupante entre os coríntios. Eles estavam se comportando como carnais. A palavra grega aqui é sarkikoi, apesar de se considerarem espirituais. Esse trecho de 1 Coríntios 3, de 1 a 4, é muitas vezes mal compreendido, mal interpretado, especialmente por aqueles que tentam justificar o pecado na vida de pessoas que dizem crer. Mas Paulo não está ensinando que existem dois tipos de salvos ou regenerados: os espirituais e os carnais. Ele disse que existem dois tipos de homens: o natural e o espiritual. Mas aqui ele não está dizendo que existem dois tipos de salvos, de crentes salvos, regenerados: os espirituais e os carnais. A ideia de um crente salvo carnal como categoria normal é estranha à Escritura. É uma invenção popular usada para suavizar o chamado radical da cruz. Podemos reconhecer, sim, na vida dos crentes salvos, regenerados, imaturidade, mais ou menos desenvolvimento. Mas carnalidade, andar segundo a natureza carnal, não. A quem Paulo está se dirigindo em 1 Coríntios 3, de 1 a 4, o texto que foi lido para nós? É evidente que ele está falando com crentes, não com incrédulos. Mas
ele faz uma distinção. Ele diz: não pude falar como a espirituais. O que significa que há espirituais entre esses crentes. Mas a correção de Paulo está direcionada especificamente aos carnais. Ele não está chamando toda a igreja de carnal, mas está repreendendo um grupo que tinha uma atitude carnal, e essa atitude carnal estava presente ali, predominante em muitos, mas não necessariamente em todos. Além disso, Paulo faz uma distinção entre espirituais e carnais. Antes disso, Paulo falou: mas o homem espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, assim crentes espirituais. E Paulo os reconhece naquela comunidade. Mas ao entrar no capítulo 3, ele diz: não vos pude falar como a espirituais, indicando que muitos deles ainda não demonstravam essa realidade espiritual que Paulo estava falando. O que Paulo estava dizendo? Fazendo? O que ele estava fazendo? Ele estava corrigindo os carnais, não todos indistintamente. Havia divisões na igreja por causa de preferências humanas. Sou de Paulo, sou de Apolo. Esse comportamento indicava carnalidade e infantilidade espiritual. E são esses que Paulo os chama de carnais. Vocês ainda são carnais, ele disse no versículo 2. Mas certamente havia alguns espirituais maduros ou em crescimento entre os membros daquela comunidade. E Paulo ajusta seu ensino à condição espiritual da maioria, mas isso não elimina a presença de crentes espirituais ali. Nem todos em Corinto estavam vivendo e andando na carne. E a repreensão de Paulo serve como alerta aos que estavam agindo carnalmente. O que Paulo está fazendo? Paulo está dizendo que entre eles haviam os carnais, mas ele, Paulo, esperava algo diferente deles, uma vez que eles ouviram o evangelho verdadeiro. Paulo falou de Cristo crucificado, e no Cristo crucificado nós fomos também crucificados. A nossa vida pecaminosa, a nossa vida carnal foi crucificada em Cristo. Na palavra de Deus não achamos o termo santo carnal. Eu não encontrei ainda. Santo carnal, nova criatura carnal, salvo carnal, filho de Deus carnal, homem espiritual carnal. Não achamos nem mesmo o termo crente carnal na palavra de Deus. Crente carnal é uma expressão usada por muitos, mas é apenas um achismo e não um ponto de vista embasado na palavra de Deus. É uma forma de justificar a vida pecaminosa de muitos crentes.
Esses termos não são encontrados na palavra de Deus, na Escritura. Eles surgem de uma tentativa de justificar a vida descomprometida com a cruz de Cristo. O que vemos na Escritura são os carnais, pessoas dominadas pela carne, que ainda não passaram pela morte com Cristo. O termo que encontramos na palavra de Deus é os carnais. Quem são os carnais mencionados na Escritura? São aquelas pessoas que se tornaram religiosas, mas não regeneradas. Consideram-se crentes, mas não nasceram de novo, porque ainda não creram que morreram de fato com Cristo na cruz. É o homem natural que se torna religioso e igrejificado. A substância real que é feito o nosso corpo não é o que a Escritura normalmente chama de carne. Esse termo carne se refere geralmente à velha natureza pecaminosa, o velho homem. A carne da Escritura, do grego sarx, não se refere ao corpo físico em si, mas à velha natureza, o pendor pecaminoso que está dentro, o ego, a autoconfiança, o esforço próprio e até mesmo a justiça própria. Essa natureza é chamada de velho homem. Romanos 6,6, já até citei o texto aqui, onde consta velho homem, pode se traduzir velha natureza, ou natureza perversa. Há versões assim. Essa natureza perversa também se chama ego, cujo objetivo é a exaltação própria. Quando ele é crucificado, Cristo assume o seu lugar. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa natureza ímpia também leva o nome de carne. Carne. E aqui vamos ouvir a leitura de um texto em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Tá bom até aí. Você vê que a lista das obras da carne é grande. Paulo faz uma lista aí, mas não termina. Não tem um ponto final, porque ele disse: e coisas semelhantes a estas, obras da carne. E preste bem atenção que ele disse: não
Escute aí, crente carnal. Presta atenção, crente carnal. Aqui diz: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não. Há os que vivem nas obras da carne e dizem que irão para o céu, para o reino de Deus. A palavra de Deus acabou de dizer que não. Não. Mas eu vou. Bem, então você precisa vencer a palavra de Deus, porque ela diz que não. No desespero, a humanidade se refugia nas orgias, bebedices, prazeres sensuais, drogas e até mesmo na religião. E tem muita gente refugiada na religião. Religião sem novo nascimento é puro farisaísmo, ao ponto de se construir o maior fardo, sem proveito algum para a alma da pessoa. Você pode ser membro ativo da igreja, pode ser até mesmo líder admirável, mas sem o novo nascimento terá uma falsa esperança e enganosa paz. E o hino antigo já diz: vem Espírito Divino, grande ensinador, vem revela às nossas almas Cristo Salvador. Mestre, mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor, vem, demole, põe abaixo os alicerces da enganosa paz, aos errados concedendo salvação veraz. Romanos capítulo 7, versículo 24 e também o 25. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. No Extremo Oriente, houve época em que a pena de um homicídio consistia em amarrar bem firme o corpo da vítima às costas do assassino, permanecendo ali até se desfazer pelo apodrecimento. Horrível, você não acha? Imagine o horror: carregar um cadáver amarrado às costas, apodrecendo, até se desfazer totalmente. O condenado era forçado a carregar literalmente o corpo morto, o qual apodrecia junto a ele, trazendo sofrimento, contaminação e, por fim, a própria morte. O corpo desta morte, diz o apóstolo Paulo, o velho homem atado às costas, isso é o que representa tentar viver com Cristo, mas ainda preso ao velho homem. O fardo da carnalidade, da natureza caída, em constante putrefação, sufoca e contamina. É o que pensa. O que pensa você? O que é que você pensa?
O que é que você pensa sobre carregar sua velha natureza, o homem velho, por toda a sua vida religiosa, sem finalmente alcançar o reino de Deus? Você não acha isso grave? O que você pensa sobre viver toda a sua vida envolvido com religião, mas ainda preso à velha natureza, ao velho homem, sem jamais experimentar a libertação em Cristo e, por fim, sem herdar o reino de Deus? Paulo está dizendo: eu carrego um cadáver, o velho homem, a carne que me arrasta para o pecado, mesmo quando quero fazer o bem. Ele reconhece que há uma força dentro dele, a carne, que se opõe à lei de Deus. E esse peso o oprime. Daí o grito desesperado dele: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável, infeliz, em profunda angústia ou em desespero. Mas tem uma solução maravilhosa, tem uma libertação. Aí ele grita novamente, mas agora um grito de alegria, um grito de segurança, de alguém que encontrou uma saída, uma libertação. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora tem libertação. A libertação do corpo desta morte vem pela identificação com Cristo crucificado e ressuscitado. Não é pelo esforço religioso, mas pela fé no que Cristo fez por nós na cruz. Paulo não está descrevendo a vida normal de um cristão, de um crente nascido de novo, mas a agonia de alguém que ainda tenta vencer o pecado pela força da carne, sem viver a realidade de ter morrido com Cristo, ressuscitado com Cristo, e Cristo agora sendo sua vida. Você está carregando o cadáver da velha natureza, tentando melhorar algo que Deus já crucificou? A resposta de Paulo não é um processo longo, é uma libertação instantânea pela fé na morte com Cristo. É morrer com Cristo nele, para viver nele e ele em nós. E assim vivemos para Deus. Andamos no Espírito e não na carne. Mas há também o outro lado das obras da carne, que muitas vezes é ignorado. A autoconfiança, a autossuficiência, esforço próprio, a justiça própria. Essas coisas, embora pareçam boas, nascem da carne e não do Espírito. São expressões do ego que tentam agradar a Deus por meios humanos e não por meio da fé na obra consumada de Cristo no Calvário. Quando aceitamos pela fé a nossa morte com Cristo no corpo de Cristo lá na cruz, essa carnalidade profundamente enraizada em nós morre. Ali na cruz morre o nosso pior, os pecados escandalosos, os desejos impuros,
Ali na cruz morre o nosso pior, os pecados escandalosos, desejos impuros, impulsos destrutivos. Mas também morre o nosso melhor, nossa justiça própria, nossa aparência religiosa, nossos esforços humanos para sermos bons. Tudo que procede do velho homem precisa morrer, porque da carne nada se aproveita. Nem o que parece ruim, nem o que parece bom pode herdar o reino de Deus. O caminho de Deus é radical. Não é reformar o velho homem, mas crucificá-lo. E só então, pela ressurreição, juntamente com Cristo, podemos viver a vida nova de Cristo em nós. Não mais em autossuficiência, mas na suficiência de Cristo. Como Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. O texto foi lido agora há pouco para nós, texto de Gálatas 5:24. Como eles crucificaram a carne? Crendo que morreram com Cristo. Os que são de Cristo experimentaram a crucificação com Cristo. Estes que estão crucificados com Cristo experimentaram o fim da atividade da carne em suas vidas. Paulo divide assim: os que são de Cristo e os que não são de Cristo. Os crucificados com Cristo e os não crucificados com Cristo. Os que são carnais e os que não são carnais. Paulo identificou um grupo na igreja de Corinto que não era espiritual. E se não era espiritual, isso tem a ver com o novo nascimento, você não acha? Porque Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, versículo 6. Nascido da carne refere-se ao nascimento natural, físico, a geração biológica a partir de pais humanos. Mas não apenas isso. Jesus está enfatizando que tudo o que nasce desse nascimento carrega a natureza carnal, ou seja, a condição caída herdada de Adão. Como Jesus disse, é carne. Significa que a carne nascida naturalmente é carne, por natureza. Ou seja, vive segundo a carne, a velha natureza. Importante observar: Jesus não está falando apenas do corpo físico, mas da natureza espiritual das pessoas. O que é nascido do Espírito é Espírito. Isso se refere ao novo nascimento, à regeneração operada pelo Espírito Santo, o nascimento do alto. Quem nasce do Espírito é Espírito, ou seja, tornou-se espiritual, possui a vida de Deus, a vida de Cristo, é a nova criatura, tem comunhão com Deus e pode compreender as coisas espirituais. Não importa quão religiosa, civilizada ou moral seja a carne, ela continua sendo carne. Tem que morrer em Cristo na cruz para renascer pela ressurreição dentre os mortos, juntamente com Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 2 a 4, Paulo destaca algumas características dos carnais. Se você quiser ler novamente,
Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Isso aí. Então Paulo destaca algumas características dos carnais: infantilidade, ciúmes, contendas, andar segundo os homens. Aí Paulo diz: não é assim que sois carnais. Vamos passar rapidamente por essas características. Infantilidade espiritual, incapacidade de receber alimento sólido. Paulo disse, ele usa a palavra népios, que significa bebê, recém-nascido, alguém incapaz de digerir alimento sólido. O bebezinho não suporta alimento sólido. Você não dá churrasco para o bebezinho, dá? Você não dá Coca-Cola para o bebezinho, dá? Ele não suporta. O carnal não compreende as coisas espirituais. O carnal na igreja, ele não suporta o culto. Ele fica pensando, não vai acabar logo? Não aguento isso. Ele quer ir para as coisas dele. Está apressado para ir para as coisas dele, as coisas terrenas, que podem ser até legítimas. Então o carnal não compreende as coisas espirituais, principalmente a cruz de Cristo, a crucificação com Cristo, a ressurreição com Cristo, a libertação do pecado. Ciúmes e invejas, né? Viver comparando, viver disputando. O carnal é assim. Contendas e divisões, seguidores de homens, partidários, mundanos, são contenciosos, discutem por qualquer coisa, contestam quase tudo. Já viu gente assim? Vivem segundo o padrão humano, ou seja, segundo a carne, não segundo o Espírito. Além disso, poderíamos descrever outras características típicas de uma vida carnal. Emocionalmente estável. O carnal, ele é emocionalmente estável. Uma hora ele está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Vive de alto e baixo. Altos e baixos. Uma hora está animado, outra hora está emburrado. Uma hora está sorridente, está louvando a Deus, outra hora está lá, no canto bicudo. É sensível. Você toca, ele sente. Muito sensível. Facilmente se magoa. Magoado. Fica magoado. Magoei.
Você não olhou para mim hoje? Ou você pegou muito pesado hoje? Não gostei. Você não falou bom dia ou boa tarde? Eu sou meio cego, eu não vejo as pessoas. Às vezes passo por gente até bem conhecida. Magoei. Magoou, né, crente carnal? Por que você não lembra daquela palavrinha? Não herdarão o reino de Deus. É melhor. Amam as coisas terrenas mais do que as celestiais. É muito mais importante um jogo de futebol ou qualquer outra coisa, um aniversário, uma festa, do que o culto, né? De que um culto pode ser na sua casa mesmo, um momento. Nem estou falando necessariamente daqui. É muito mais importante para você. Você não sabe. São religiosos, mas não graciosos. Religiosos, mas não graciosos. Falam muito, mas com pouco conteúdo espiritual. O crente carnal, fala demais. Fala, mas tem pouco conteúdo espiritual. Se defendem. Os carnais se defendem e se justificam o tempo todo. Se irritam com facilidade, se ressentem, se amarguram. Não foram libertos do pecado porque o ego está vivo e no trono. Rejeitam a mensagem da cruz, preferem novidades e sensacionalismo. Gostam da igreja. Gostam da igreja, mas nunca conheceram a morte com Cristo. Gostam mais da igreja do que de Cristo. E este o crucificado. Então, qual é o chamado? Aqui. Paulo está dizendo: vocês são de Cristo. Então, a carne foi crucificada. Irmãos, se vocês são de Cristo, a carne foi crucificada. Se vocês morreram com Ele, então andem como espirituais, como ressurretos dentre os mortos. A regeneração verdadeira não permite a velha natureza continuar no controle. Não permite a carne continuar se manifestando e dominando. A cruz é o único caminho para a libertação, para uma vida verdadeiramente espiritual e para a maturidade e crescimento espiritual. Não existe atalho. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.